Ora então, muito bom dia. O meu nome é Daniel Carreto e resolvi fazer este vídeo porque há muita gente que me conhece, mas não os mais próximos, claro, sabem a minha história, mas efetivamente a maior parte das pessoas com quem lidam comigo, às vezes relacionadas só com negócios e com carros, não há aquele tempo para perceberem como é que o Daniel chegou ao gosto que tem pelas Mercedes hoje. E claro que tenho algum conhecimento, pelo menos sou humilde e percebo isso. Pronto, e então a causa deste vídeo é uma vontade já que eu tinha há algum tempo de mostrar a toda a gente e de vos dar a conhecer um pouco mais quem é o Daniel Carreto. Então é assim, vou começar então aqui desde o início. Não tenho nenhuma experiência a fazer vídeos na internet, mas o que me move aqui hoje é o gosto por esta marca, destas coisas que estão aqui atrás e desta mini organização que eu criei aqui há relativamente pouco tempo para vos ajudar. Então é assim, o Daniel Carreto é filho de uma família humilde que vieram do Alentejo e que criou raízes aqui na zona de Sintra e que criou os filhos aqui em Sintra. E que, por sua vez, o pai da família, o responsável aqui máximo, era já mecânico e começou antes na serralharia, começou ainda no Alentejo por reparações de máquinas agrícolas, pequenas coisas de soldadura. Quando veio depois aqui para a zona de Lisboa, trabalhou há muitos anos, isto estamos a falar ainda do princípio da década de 70, ali numa empresa que se chamava Galuxos, e depois fez o seu caminho por empresas de caminhonagem, empresas de reparação de frotas, trabalhou várias vezes para ele e teve um percurso normal da vida de cada um relacionado com carros e com mecânica e com serralharia e com uma forma muito forte de se desenrascar na vida. E o que é que aconteceu? Estamos a falar aqui nestes últimos 20 segundos, estamos a falar aqui se calhar durante uns 15 anos e o que aconteceu foi que aqui este menino e outro igual a ele, tenho um irmão gêmeo, todos já sabem, portanto hoje o tema não é esse, mas pronto, eu e o meu irmão fomos contagiados com o mundo da mecânica e dos carros e dos parafusos. Por vezes era preciso ajudar o meu pai e cá estávamos nós, os filhos mais novos, para ajudar. Às vezes era preciso fazer força, era preciso segurar uma chapa, era preciso apontar um parafuso. Aquela bela história das gambiarras, segurar a gambiarra, era daquelas gambiarras que tinham uma lâmpada incandescente, daquelas de filamento, e de 100 watts, que aquilo aquecia, que desgraçava tudo, tocava na pele dos braços, cheirava logo a queimado. Pronto, e é daí que vem então o nosso gosto pela mecânica, tanto minha como do meu irmão. Da mecânica e da reparação dos carros em geral e do mundo motorizado também, pronto, passámos um pouco por tudo. Depois, entretanto, dessas ajudas que demos ao nosso pai, estávamos a falar de coisas que começaram ali no fim dos anos 80, quando nós somos de 83, e a partir ali dos 7 anos já começámos a ajudar aquelas pequenas coisas, já tínhamos discernimento para segurar numa gambiarra, para passar uma chave, para dar um martelo, para segurar coisas, e já foi aí que começou, aos fins de semana, um bocadinho ao fim do dia, sempre que era necessário, e claro, lá vinhamos nós todos contentes a ajudar. E depois fomos crescendo, aqui com este gosto da mecânica, e depois apareceram então as bicicletas. Claro, o nosso pai depois tinha gosto em que nós tivéssemos essas coisas e comprou bicicletas, umas usadas, outras novas, outras, enfim, por aí. E depois quando chegou ali aquela parte dos mais ou menos 13, 11, 12, aí já percebíamos de bicicletas, porque ele dava-nos umas luzes, mas ele trabalhava, e se nós queríamos andar, as bicicletas, nós depois éramos um bocadinho irreverentes, e se queríamos andar de bicicleta, elas avariavam e não ficávamos à espera do papá, como qualquer criança dos anos 80, não ficávamos à espera do papá para arranjar a bicicleta. Portanto, era mãos à obra
e o que funcionava era o método de tentativa e erro, e quando fazíamos a asneira levávamos uma caldaça, porque a caldaça é que dizia não vais por aí, porque não é assim que se faz. Pronto. Entretanto, a seguir às bicicletas, passaram-se 3, 4, 5 anos, até por ali aos 12, 13, 14, por aí. Então agora aqui o objetivo do vídeo não é precisar de datas e fazer aqui um time-lapse gigante, mas depois apareceram as motorizadas, e como toda a gente se lembra, mais a malta da nossa idade, portanto, eu tenho 43 anos, Portugal foi muito forte na indústria das motorizadas, porque é um país aqui do fim da Europa e toda a gente tinha motorizadas. Naquela altura, estamos a falar aqui no princípio dos anos 90, as motorizadas aqui na zona de Lisboa não eram. Claro que havia, muito mais do que há hoje, mas quase tudo era um lixo, ou seja, os pais dos miúdos dos anos 90 tinham as motorizadas em casa que eram dos pais deles, uns ainda eram vivos, já bastante idosos, já não davam de motorizada, e claro, ninguém sabia arranjar as motorizadas, ou ao ponto de vista do mecânico, muitos sabiam limpar um carburador, sabiam mudar uns cabos, etc. Mas efetivamente motorizadas que estavam paradas, se calhar ali desde o fim dos anos 70 ou no meio dos anos 80, estamos a falar de coisas que estavam encostadas a muros e a fins de quintal, e que não trabalhavam, que o motor nem rodava. E o nosso pai o que é que fazia? Trazia aqui para casa, porque ele tinha uma máxima que era: eu não quero que os meus filhos andem por aí, então vou-lhes arranjar divertimentos para que eles sejam felizes e divertidos perto de casa. Pronto, e então o que é que ele fez? Uma vez ia ao café ver uma minizinha e eu, ok, e tal, olha, tenho lá uma motorizada que era do meu pai, ou era do meu primo, não sei o quê, pá, queres ir lá buscar aquilo para os miúdos? E ele, claro, siga. E lá vinha mais uma. Pronto, e assim, depois passaram mais 3 a 4 anos, aqui comigo e com o meu irmão, sempre a mexer em motorizadas e tira cilindros e mete cilindros, e não tínhamos conhecimento. Para os que não sabem e para os mais novos, não havia literatura em lado nenhum. Estamos a falar aqui, tipo, os saudosos, ali o mesmo, o meio da década dos anos 90. Nós não tínhamos computadores, não tínhamos livros, não tínhamos manuais, e os nossos pais, no caso, o nosso pai também não tinha aquele conhecimento sólido, teórico, mas tinha uma grande experiência já de arranjar motorizadas há muito tempo. Pronto, porque ele também depois, quando vieram do Alentejo para aqui, o meio de locomoção durante muitos anos, até ao princípio, se calhar, dos anos 90, era motorizadas. Portanto, havia a tentativa e erro e havia já muito uma experiência acumulada que ele nos transmitiu, e acima de tudo o gosto e a forma de resolver as coisas, e ensinou-nos também que às vezes tens que mexer até resolver. E nos carros às vezes é um pouco assim. Claro que eu, Daniel Carreto, não vou por aí, mas porque também já estou noutra escola, já sou fruto de outra escola, mas naquela altura às vezes tínhamos que mexer até resolver, e resolvíamos, e, epá, inventávamos, e pronto, e enfim, passou-se mais ali desde o princípio dos anos 90 até ali mais para o fim dos anos, ali perto dos anos 2000, pronto, foi motorizadas e dedos lixados e quedas de motorizada, e fomos apanhados pela polícia, e pronto, enfim, pronto, todas as coisas comuns de todos os que foram criados ali no fim da meninice e do início da juventude, dos anos 90. Depois começou a vir aquela altura em que já começávamos ali perto dos 16, 17 anos, e entretanto, pronto, o meu irmão já trabalhava, o meu pai arranjou aqui um serviço para ele aqui numas oficinas perto, e ele já fazia alguma coisa. E eu não, eu fui aquele que, não sei bem porquê, mas também já não me lembro, não, e fui feliz, e é isso que interessa. Eu ficava por aqui, eu arranjava a quinta, tratava da quinta, ajudava naquilo que fosse preciso, ia andando por aqui. Pronto. Estamos a falar ainda das férias de verão. Entretanto, começou-se, depois já andávamos na escola, obviamente, já estava a terminar ali o percurso obrigatório na altura, no nono ano, agora 12º, mas efetivamente não tinha um rumo, e o meu pai até gostava que eu fosse topógrafo, que são aqueles senhores que medem os terrenos e que introduzem dados em coisas que a gente não sabe bem o que é, para que é que serve, mas pronto, tem a ver com a medição de terrenos para futuras construções e edificações,
Se alguém estiver por aqui que for topógrafo, pois há de querer explicar aqui alguma coisa. Mas pronto, na altura o meu pai ele queria o melhor para os filhos, e na altura ele via-me que eu gostava assim mais de estudar, e era um trabalho que de alguma forma ele via, porque eram pessoas que andavam limpas. Ele trabalhava nessa altura numa empresa de construção, e ele assistia máquinas de construção civil que faziam pavilhões pré-fabricados, e acho que talvez será por isso, quase de certeza que seriam os que andavam mais direitinhos e com menos pó na roupa junto às obras, que ele ia lá arranjar as máquinas que precisavam de assistência no local. Mas pronto, não foi porquê? Porque havia um passado. E o que aconteceu foi que eu um dia disse-lhe, olha, eu gostava de ser mecânico. E o que aconteceu aí foi, pronto, não, claro que não foi um choque, porque ele sabia que a gente já fazia as coisas e arranjávamos as bicicletas, as motorizadas, e já havia por aqui uns carros por casa e nós dávamos uma ajuda. E nesse dia ele fez uma coisa que os pais, todos a seu jeito, fazem pelos filhos. Foi, pegou em mim, meteu-me no carro, nós estamos aqui bastante perto de Sintra, fomos ali até à Abrinheira, ele parou em frente à Mercedes. A Mercedes, a porta da Mercedes não é a que é hoje, existia uma porta ali por trás, no meio da Abrinheira, um caminho quase rural que ia ter à concessão da Mercedes-Benz Portugal, à concessão não, ao importador, que na altura nem tinha concessão. E ele disse-me, olha, eu sei que há aqui um curso, e se tu quiseres realmente ser mecânico, é para aqui que eu quero que tu venhas. Eu não percebo nada de inscrições, não faço ideia, pegas na tua mãe, vão à procura, mas é para aqui que eu quero que tu venhas. E pronto, e assim foi. Eu peguei na minha mãe, ou ela pegou em mim, claro, e fomos, na altura, ao Centro de Emprego, que era assim a instituição mais capacitada para os cursos, para os cursos profissionais, não é? Fomos ao Centro de Emprego, e sim, uma senhora que lá estava na altura, a senhora Mafalda, ainda me lembro do nome dela, ela efetivamente disse que havia um curso na Mercedes-Benz Portugal de aprendizes, mas que naquele ano, estamos a falar aqui 99, mas que naquele ano as turmas já estavam praticamente fechadas, mas ela mesmo assim, como viu o nosso interesse, marcou uma entrevista comigo e uns testes psicotécnicos de triagem para perceber se eu tinha alguma queda para estes trabalhos mais manuais. Pronto, entretanto, fiz aqui os psicotécnicos, acho que correram bem, portanto, o resultado de hoje é este que está aqui atrás, portanto, acho que os exames psicotécnicos nesse dia acho que correram bem. E depois, entretanto, mais tarde fui contactado para ir a uma entrevista à Mercedes. E aqui começa também um bocadinho desta história que está aqui por trás de mim. Quando fui à entrevista para a Mercedes, falei com o engenheiro Nuno, e se ele vir este vídeo, sabe que o que eu vou dizer agora que é inteiramente verdade. E eu fui lá ter com ele, a entrevista foi comigo sozinha, não foi com o paizinho e com a mãezinha de mão dada, foi só comigo. Já não me lembro bem se o meu pai foi comigo, ou se a minha mãe foi comigo, ou se fui eu sozinho de transporte, essa parte já não me lembro. E ele começou a entrevista por se apresentar, e foi rude, como quase sempre foi com todos nós os 12 que fizemos aquele curso durante muito tempo. Um homem 5 estrelas, mas com uma presença forte, uma presença notória, portanto não deixava os créditos dele para mãos alheias. Ele disse-me, olha, você vai ter que me convencer, porque eu tenho a turma fechada e você vai ocupar o espaço de algum. E você vai ter que me convencer porque é que vai para aqui, porque é que do Centro de Emprego me pediram uma última entrevista, e porque é que eu vou ter que tirar alguém que já está aqui para o colocar assim. Pronto. E eu contei os últimos 14 minutos deste vídeo e ele disse-me, olha, eu vou-lhe dar a chance de você entrar. Portanto, honre essa chance, honre aquilo que me contou e faça um bom percurso e dedique-se, porque cursos destes, atenção que estamos a falar em 99, cursos destes de mecânica atualmente não é um lado nenhum. E não havia. Portanto, depois, lá começámos o curso, aquilo não era só mecânica, o curso começou por serralharia, ninguém tocou em nenhum Mercedes, passávamos ao lado deles, e foi na serralharia que percebemos quem é que tinha
mãos para andar e quem é que não tinha. Eu não sou um grande serralheiro, portanto não sou uma pessoa muito briosa na serralharia, não tenho esse gosto, mas cumpri a minha meta e todos os formandos, era assim que se chamavam, tinham que fazer um caminhão à escala e isso era um projeto, não sei se era global, mas era pelo menos de todas as escolas de aprendizes da Mercedes. As turmas antes fizeram esse caminhão modelo e esse caminhão modelo serviu para quê? Serviu para nós conhecermos as limas, serviu para sabermos abrir roscas, serviu para conhecermos as medidas, estamos a falar até às milésimas, e serviu para, no fundo, introduzir as ferramentas, porque assim eu tinha um background de carros, de ferramentas, já sabia mais ou menos o que era uma martelada nos dedos, mas efetivamente tenho colegas meus que não sabiam, vieram de outras proveniências. Então aqueles 3 meses primeiros foi sangue, suor e lágrimas, era um calor desgraçado, nunca mais me esqueço. E nós ali agarrados à lima, estamos a falar em vigas daquelas vigas aí, tínhamos que transformar aquilo no eixo da frente do caminhão e outra no eixo traseiro. Portanto, não foi muito fácil. Foi ali uma época mais ou menos seletiva, mas depois então começou a entrada da formação de mecânica, aprendemos ainda ali um bocadinho daquela mecânica e aí é essa parte que eu gosto das coisas mais antigas. Aprendemos injeção ainda de bomba em linha rotativa, aprendemos um bocadinho de injeção capa, fizemos muita teoria de injeção capa, a capa antiga denominada de capa A, a capa E que é mais eletrónica, coisas lá dos anos 90 que muitos de vocês aqui se calhar gostam e sabem um bocadinho o que é, se calhar até têm carros desses. Pronto, e depois o curso foi progredindo, o curso foi andando, depois passámos às injeções turbodiesel, passámos à injeção monoponto, injeção multiponto, depois a introdução aos diagnósticos, ABS, ASRs, por aí fora. Estamos a falar aqui em 2 anos e qualquer coisa, já não me recordo bem, acho que foram 2 anos. E entretanto eu fui, o curso, já não me recordo 100%, mas nós depois ali do meio do curso para a frente, aquilo era mais ou menos organizado da seguinte forma: uma parte da semana era inteiramente aqui na Mercedes-Benz Portugal, na Abrunheira, e a outra parte era nas concessões em que tínhamos o estágio integrado no curso. E aí é que tudo se deu e isto formou a pessoa que eu sou hoje. Eu fui parar a um concessionário que eu considero que tenha sido espetacular. Não o concessionário, mas as pessoas com quem eu lidei, as pessoas que me ministraram a minha formação enquanto responsáveis pela minha formação. Um deles era o Grande de Silva e o outro era o Sr. Jacó. Foram as pessoas que me deram então a formação prática durante todo o período da parte prática do curso da Mercedes-Benz Portugal. E um à sua forma e o outro à forma dele, foram pessoas que moldaram também um bocadinho aquilo que eu sou. Porque as braçadeiras ficavam todas apertadas ao mesmo lado e não se fazia nada que não tivesse escrito no manual. E isso moldou aquilo que eu sou hoje, e aquilo que vocês veem aqui atrás, e o tipo de organização que eu gosto e a forma como eu gosto de fazer as coisas. Eu acho que era um dos melhores concessionários na altura, no princípio dos anos 2000, aqui em Lisboa, e era de facto aqui a Mercauton em Sete Rios. Pronto. Depois, acabou tudo, o curso foi terminado com êxito, terminei com uma nota bastante boa, não vale a pena estar aqui a dizer isso, porque eu sou feliz com a nota que tive, também revelou o empenho que eu tive, mas efetivamente foi uma nota bastante boa. Foi tão boa que eu nem fui à procura de trabalho. Portanto, convidaram-me depois para uma entrevista e eu fui para uma concessão aqui perto que se chamava, já não existe, coisas económicas do nosso país, mas já não existe, que se chamava Automar. Portanto, entramos na Automar, eu e mais 2 colegas meus, o Pedro e o Michael. Eles tinham feito lá o estágio, eu não. Eu tinha feito em Lisboa, na Mercauton, como já referi anteriormente. E o que é que fizemos? Fomos lançados aos cães com revisões e revisões e revisões. E os carros da altura, estamos a falar ali 2003, era isto que está aqui. Estamos a falar, e para quem me percebe agora, vamos voltar aos Mercedes, bem-vindos aqui aos Mercedes, e é isto que vamos falar a partir de agora mais um bocadinho. Os carros que havia na altura ainda havia 124, estamos a falar que os 124 acabaram
o lançamento dos Cabris e das carrinhas em 96, portanto, os 124 nessa altura tinham qualquer coisa como 5, 6, 7 anos, portanto, ainda eram carros igual a hoje ao 213 e ao 212, eram carros que ainda enchiam as concessões, apesar de eu não lhes mexer, porque nós não tínhamos essa experiência, mas fazíamos já algumas revisões. Então, efetivamente, durante os primeiros anos e tal, era 202, 203, 210, 140, 129, portanto, estamos a falar, os Classe A's também, 168, portanto, estamos a falar dos A's, dos E's, dos C's, e dos S's também, e todos os carros dessa altura. E eu e os meus 2 colegas eram revisões atrás umas das outras, e revisões, e revisões, e revisões, e mais revisões, e mais óleos, mais filtros anticongelantes e coisas. E eu um dia pensei assim, eu acho que consigo fazer mais, acho que consigo fazer mais. Entretanto, fui lá falar com o engenheiro na altura, e disse, engenheiro, olha, eu quero fazer mais coisas, preciso de fazer mais coisas. E ele disse, ok, acho que está na altura. Entretanto, houve por ali umas meninices, fiz por ali umas asneiras, mas aprender e crescer é em cima dos erros, é em cima do chão perfeitinho, ninguém cresce. E a parecer o que sou hoje, também tive os meus momentos de criança e de reverência, e pronto, também houve ali uma outra asneira, mas foram essas asneiras que me permitiram estar aqui hoje, todo feliz e contente. E entretanto ele meteu-me assim a mão no ombro, eu gostava muito de pôr assim a mão no ombro, e disse-me assim, está ali aquela fundarária, é para tirar a cabeça, que aquilo acho que aquece, e pronto, é para tirar a cabeça. E a partir desse dia, o Daniel deixou de fazer revisões e passou também a fazer outras coisas mais complicadas. Correu tudo bem, vis ao lado, quem sabe, quem me conhece, sabe que eu adoro o software da Mercedes, o VIS, e conheço bem de uma ponta à outra, que é o software de literatura técnica e de auxílio técnico. Então eram as folhas imprimidas ainda em A4, de um lado, presas por ali na bancada e no capô e sei lá mais aonde. E o Daniel fez esse trabalho e a partir daí, pronto, começou verdadeiramente a minha carreira de técnico, onde deixámos só de fazer. Eu, e depois nessa altura os meus colegas também, não sei agora bem enunciar, mas eles depois também lá os dois seguiram também o caminho deles nas manutenções e nas reparações mais complicadas. Já não me recordo se foi na mesma altura que eu, se não foi, mas acho que mais coisa, menos coisa, fomos todos mais ou menos na mesma altura. Vou só beber aqui um bocadinho de água. E então depois essa concessão mudou de local e eu, no primeiro dia da minha entrevista, ele tinha-me dito que estava nos planos da empresa, estamos a falar em 2003, 2002 ainda, meio de 2002, para o fim de 2002, ali fim de verão. E ele já nessa altura me tinha dito, olha, daqui a uns anos a gente vai ter 24 horas. E eu disse, engenheiro, eu quero fazer isso, claro. Habituado a andar motorizada no meio do mato, habituado a arranjar bicicletas onde quer que fosse, porque sim, lembram-se daqueles estojos que estavam no quadro das bicicletas, agora voltando um bocadinho mais atrás, isso andava cheio de ferramenta. E as bicicletas eram arranjadas no meio do mato, não havia telefones, se vocês se lembram, são da nossa idade, não havia telefones para ligar ao papá para ir buscar a bicicleta no meio do mato. Ou trazias às costas ou arranjavas no sítio. E claro, eu arranjar Mercedes acho que era muito mais fácil do que arranjar bicicletas no meio do mato. Em termos de manusear, não é? As coisas. Pelo menos não tínhamos que meter erva dentro dos pneus quando não havia bombas para encher. Mas pronto, entretanto, depois também fiz o 24 horas. E aí foi uma boa escola também, porque nós não arranjávamos os carros todos inteiramente na estrada, como devem calcular, mas tinha uma equipa que me ajudou e eu ajudei-os a ele e fomos muito felizes durante bastante tempo. De salientar que a empresa era uma empresa que hoje em dia sabemos que a nível superior era assim um bocadinho mal gerida, e então as pessoas lá, os individuais e o singularismo de cada um, a singularidade de cada um e a humildade de cada um, todos faziam mais que aquilo que deviam, todos eram mais do que aquilo que a empresa precisava. Porquê? Porque nós percebíamos que tínhamos que nos ajudar uns aos outros. Não estava lá mais ninguém, só estávamos nós. Os técnicos, o engenheiro, a malta da recepção, e foram uns anos, todos os que estiveram comigo nesses anos, hoje em dia falta-me aqui um bocado de cabelo, mas todos eles se lembram disso que foi feito e todos fomos muito felizes. Foi brutal, a estrutura da empresa não era muito rígida, nós tínhamos que fazer o trabalho que era preciso fazer, mas habitual era estar feito. Como é que era feito? Enfim, foram anos muito, muito felizes
e fizemos todos grandes trabalhos e deixo aqui um obrigado a todos os meus colegas dessa altura. Pronto, eu estou a ver aqui um teleponto, porque o Daniel é organizado e criou aqui um teleponto. Então, depois de fazer os 24 horas, estamos a falar ali já por volta de 2006, 2007, o que aconteceu foi que era preciso alguém ir ser responsável da unidade de Oeiras. Eu era miúdo, bastante miúdo, estamos a falar que eu tinha para aí 25, 26 anos, e fui. Portanto, inicialmente não fui para lá como responsável, porque eu já ia para lá como era dos mais novos. Quando era preciso ir fazer as férias dos outros, quem é que ia? Os mais novos. Um ficava doente, quem é que ia? Os mais novos. Então eu já conhecia bem a concessão, já conhecia o modo de operar, já conhecia toda a gente. E de facto houve ali depois, já não me lembro bem o que é que aconteceu, mas houve ali uma parte que era preciso alguém orientar ali as entradas dos carros, as saídas. Claro que aquele cartãozinho de visita, lembra-se o cartãozinho de visita, que hoje em dia já quase não há. Hoje em dia é Linktree. Metem um Linktree, na altura não. Na altura o Linktree era o cartão de visita. Está aqui o meu Linktree, é um cartãozinho. Pronto. E então o meu cartão, de facto, de lá dizia responsável da unidade. Eu devo ter para isso guardado não sei para onde. Eu guardo essas coisitas assim, um ou dois por recordação. Mas eu era tudo menos responsável da unidade. Eu levava na cabeça dos clientes, levava na cabeça dos técnicos, levava na cabeça de toda a gente. Estamos a falar de um miúdo com 26 ou 27 anos que gostava do que fazia. E foi por isso que me puseram lá. E obrigado às pessoas que me puseram lá. Vocês sabem quem são. Não vale a pena estar aqui com grandes nomes, mas vocês sabem quem são. Pronto. Entretanto, fui responsável, arranjei carros na mesma, fui mecânico. Experimentava, ajudava, não fiz mais que ninguém, não sou mais que ninguém, não me acho mais que ninguém, mas se calhar pus mais à mostra que a maioria. E foi isso que fez um bocado do meu caminho. Portanto, depois, entretanto, a alta mar estava-se a aproximar ali de uma queda vertiginosa por causa da gestão a nível superior, e eu o que fiz foi, quando aquilo começou a cheirar assim, aquele fuminho, quando o lume começa a arder, o Daniel virou-se. Virei para a C Santos. Na altura, o meu irmão David já lá trabalhava na C Santos, e claro, nós ajudámos ao longo da vida e ajudamos-nos sempre, porque damos-nos e damos-nos dar sempre bem. E na altura aquilo havia lá bastante necessidade de renovar a frota, digamos assim, na brincadeira, havia necessidade de renovar a frota dos mecânicos e o David arranjou-me lá uma entrevista. Entretanto, eu depois fui contratado, já estamos a falar aqui por volta de 2009, 2010, para técnico pré-diagnóstico de uma unidade da C Santos ali em Alfragide. E foi um caminho muito giro. Eu saí de uma empresa pequenina, porque Altamar era uma empresa pequena e quase era de gestão megalómana, mas o que nós víamos e que sentíamos era quase uma organização familiar durante o dia. Durante o dia era uma gestão familiar. E na C Santos não. Na C Santos era bem-vindo, a vida é isto. Pronto. Havia lá pessoas que só passado o ano de lá estar é que me começaram a dizer bom dia quando perceberam que eu era humilde e que não ia para lá passar por cima de ninguém, é que perceberam que o Daniel é um gajo fixe, ou pelo menos eu considero um gajo fixe, e que não ia para lá passar por cima de ninguém. Estive lá uns 2 anos, já não me recordo também, no pré-diagnóstico, e depois também foi preciso, isso aí foi um passo que eu não me orgulho, foi preciso alguém ir controlar a secção dos comerciais, os chamados na Mercedes VCLs. VCLs é a sigla de Veículos Comerciais Ligeiros. Não me orgulho desse tempo. Foi um tempo que aquilo estava muito mal organizado, as pessoas que lá estavam não tinham o background necessário. E eu simplesmente fiz o que podia. E pronto. Mas é uma altura da minha vida, foram uns 6 ou 8 meses, que não me orgulho. Mas sinto-me feliz por aquilo que consegui, mas efetivamente não tenho orgulho, porque um pastor, se as ovelhas forem de má qualidade, o pastor não consegue mudar o rebanho. Portanto, o conjunto é que muda a forma de fazer as coisas, não é o pastor. Portanto, se algum de vocês tiver um negócio e pensa que é um chefe de oficina que vai resolver as coisas, não é o chefe de oficina que resolve as coisas. É todas as pessoas têm que dar um bocadinho para se resolver as coisas. Porque o chefe de oficina não é as mãos de toda a gente. Não é? Então, é as mãos de toda a gente é que fazem o trabalho, não é o chefe de oficina. O chefe da oficina orienta e melhora e tem a particularidade de ter que melhorar todas as pessoas. Mas efetivamente ali
estava tudo muito acomodado, pronto, e fico-me por aqui. E depois o que é que aconteceu? Aconteceu que aquilo depois também tinha lá uma gestão muito complicada. Entretanto faleceu o nosso pai, e uma altura bastante conturbada da nossa vida, e eu entretanto comecei a trabalhar para mim. Portanto, trabalhei para mim e criei aqui uma mini empresa na altura, porque eu sabia trabalhar, já tinha a noção daquilo que fazia, tinha a escola da Mercedes, tinha experiência de oficina, experiência de 24 horas, alguma experiência de chefe de oficina. Para ser chefe de oficina temos que passar um bocadinho pela recepção. E eu pensei, medo? Aonde? Não. Tantos anos para trás, estamos a falar aqui de 2012, 2013. Há 13 anos que eu já andava nas oficinas, vou montar a minha, que há muita coisa que já sei fazer bem. Até porque já havia clientes das próprias oficinas que gostavam do meu trabalho e que andavam uns às vezes atrás de mim porque queriam que fosse eu a ver o carro, queriam que fosse eu a fazer a recepção, queriam que fosse eu a fazer a fatura, queriam que fosse eu a arranjar o carro. Portanto, eu já tinha dentro de mim, e isto não é presunção, é humildade, foi assim que foi, eu já tinha dentro de mim aquela confiança de, eu não sei tudo, e não sei, e hoje não me considero melhor que ninguém, eu sou eu, fruto do meu caminho e da minha experiência. Mas, sou humilde o suficiente para saber o que eu sei como deve ser, e sei que se eu fizer A mais B, como se costuma dizer, eu e o meu irmão utilizamos muito essa expressão, que é água e farinha dá sempre um pão. E eu já sabia que a água e farinha dava sempre um pão. Então, não tive medo de absolutamente nenhum, e montei aqui a minha empresa na altura. Não era empresa nenhuma, a gente fala assim, mas não era empresa nenhuma, era um rapaz que arranjava carros em casa. E até que depois, na altura, para quem se lembra, rebentou as redes sociais. E eu criei uma paginazinha que na altura se chamava Benz Addicted, que é Addicted é uma adição, é a tradução para o inglês de viciado. E eu sim, era viciado em Mercedes. Tínhamos também bastantes, na altura, e até então, Golfs cá em casa, porque cá em casa nós trabalhávamos em Mercedes, mas os Mercedes era de quem podia comprar. Cá em casa, nessa altura, não haviam Mercedes, haviam Golfs, Volkswagens, velhos, novos, enfim. Quem também nos conhece desde essa altura, um abraço para todos vocês. Pronto, eu comecei a trabalhar para mim, e ali de 2013 até mais ou menos fins de 2019 trabalhei para mim. Só que nós trabalhamos para nós em nome individual, sozinhos, é algo que neste país não funciona. Eu também não tinha na altura ainda a maturidade que tenho hoje, não via as coisas da forma que vejo hoje, e entretanto fui muito feliz, conheci muita gente. Estes 2 carros que estão aqui são de pessoas que eu conheço desde essa altura. Esta já mexi algumas vezes nela, esta é a primeira vez que estou a olhar para ele, e andei há bocado nele e está aqui há meia hora, mas é de pessoas efetivamente que tenho muita estima, não tenho-nos conseguido ajudar nos últimos anos da melhor forma, mas cá estou eu outra vez para isso. Portanto, voltando aqui outra vez um bocadinho atrás, eu depois decidi largar os meus horizontes, decidi que eu trabalhava demasiado. Porquê? Porque desde 2013, era como diz o meu irmão, eu era eu presa. E era a empresa que começava por eu e acabava por eu. Só não tinha era aqueles 26 e-mails que diz que é o secretário do chefe, o chefe, não sei o quê, o geral, o e-mail do economato, o e-mail da contabilidade, mas efetivamente havia só um. Então o que é que acontecia? O Daniel geria redes sociais, o Daniel, claro, as redes sociais não são o que é hoje, metia-se umas fotografias com texto por baixo, e por isso é que os nossos filhos dizem que nós fazemos publicações retrógradas, e é verdade. Claro que eu tenho que me modernizar e vou fazê-lo, mas efetivamente foram muitos anos a meter fotografias e alguns vídeos com textos por baixo. Só que ao fazer recepção, ao fazer gestão de agenda, ao fazer redes sociais, ao arranjar carros, fazer faturas, fazer contabilidade, o Daniel queimou o pifo, queimei o fusível, porque cheguei ao meu limite, não queria, na altura não estava disposto a meter ninguém a trabalhar comigo, tentei fazê-lo uma ou duas vezes, as coisas não correram bem e eu pensei, estou bem sozinho. Só que uma pessoa sozinho não faz nada, sozinho ninguém faz nada neste mundo. E entretanto resolvi mudar de vida. E aqui aparece os carros elétricos. Surgiu aqui uma oportunidade na minha vida e agradeço à pessoa que me ajudou. Sabes quem és e vais ver o vídeo, de certeza. Muito obrigado por essa ajuda, que foi o que decidiu aquilo que eu sou hoje também. Foi um passo muito feliz da minha vida e fui para a Tesla. E agora toda a malta pensa, o Daniel esteve na Tesla. Muitos de vocês sabem
que eu tive na Tesla, porque ligavam-me para arranjar o vosso carro e eu estava a 200, 300 km de casa sem vir em casa há 2 ou 3 dias e não conseguia ajudar de forma nenhuma, e vocês tiveram que se desenrascar durante esses mais ou menos 4 anos que eu tive na Tesla, porque não estava longe de casa e não podia arranjar os vossos Mercedes. E foi um tempo triste porque tive que me desviar da marca, mas foi um tempo em que eu cresci porque percebi que o Daniel é técnico. O Daniel não é técnico só de Mercedes, o Daniel é técnico daquilo que quiser. Portanto, se eu um dia resolver ir para a Volvo ou se eu um dia resolver ir para a Ferrari, não vai acontecer, mas não me terei medo absolutamente nenhum, porque manuais são manuais, ler é ler e conhecimento fica cá dentro, o conhecimento é daqui de dentro e o gajo até tem a cabeça bem grande, portanto fica cá muita coisa gravada dentro, e é isso que é um técnico. Um técnico não se diz técnico especialista, não se diz técnico especializado, eu considero que sou um técnico dedicado. E é essa dedicação que nos traz aqui hoje. Já vamos aqui nos 35 minutos, mas eu tinha que fazer isto e era uma coisa que eu queria fazer. E pronto, quem quiser ver, quem tiver quem ver isto à noite e quiser ir dormir, vá dormir e depois no outro dia mete no carro quando for para o trabalho e vê o resto. E é assim que funciona a vida. Portanto, eu não queria iniciar aqui a minha nova atividade sem vos contar um bocadinho da minha história. Pronto, e cheguei à Tesla. Epá, e é uma empresa totalmente diferente daquilo que nós estamos habituados. Porquê? Porque eles tinham lá uma coisa que se chamava o onboarding. E o que é o onboarding? Há muitos de vocês que são aí da área mais tecnológica e essas coisas, esses termos mais tecnológicos, e passou mexer aqui um bocadinho o ajuste do fixador do telemóvel. E o onboarding não é nada mais, nada menos que a inserção da pessoa na empresa e no modus operandi da marca, para que vestisse então a camisola de uma nova marca e percebesse como é que essa nova marca tinha que ser encarada pelo mundo e como é que o Elon Musk queria que os técnicos fossem e qual era a visão que ele queria que todos estivessem perante a marca. E digo-vos que isso fez-me crescer muito. Porquê? Porque aquilo era muito mais sigiloso do que é hoje. Nós tínhamos cursos de tudo e mais alguma coisa e eu andei. Fui contratado para a especialidade de Mobile Service. E o que era Mobile Service? Mobile Service era alguém que, à semelhança, mas não tendo nada a ver com a assistência 24 horas da Mercedes, o Mobile Service ia à casa das pessoas fazer reparações programadas. Perdão. E o que eram essas reparações programadas? Muitas vezes o diagnóstico era feito remotamente, às vezes era preciso ir culminar com medir um fio, tirar uma ficha e perceber se tinha lá 12 volts ou se tinha continuado ou não, porque efetivamente o diagnóstico, e grande parte dele podia ser feito através de download de dados de data de todo o carro, e tinha lá uma equipa por trás que conseguia fazer esse diagnóstico até certo ponto, obviamente, mas depois efetivamente era preciso alguém às vezes no local para ir confirmar isso. Para além de fazer essas confirmações de diagnóstico, às vezes havia outro tipo de reparações e de queixas, porque os Teslas eram carros feitos de outra forma, e é isto que eu posso dizer. E às vezes era preciso substituir um forro de porta, às vezes era preciso substituir uma borracha de porta, lá ia o Daniel com uma carrinha carregada de peças por esse país afora. Era preciso substituir uma chave, um comando de chave, tudo e mais alguma coisa de pequenas reparações, às vezes pastilhas de discos, braços de suspensão, resguardos inferiores, para-choques, volantes, tabliers, enfim, foram quase 4 anos. E atenção, já estamos a chegar aqui perto da data que está hoje, portanto este vídeo já não se vai alongar assim tão mais, já não vai ter pelo menos o dobro do tempo, já vamos aqui nos 38 minutos e 42 segundos, mas foram 4 anos, espetaculares, a nível de progressão profissional, e não tanto a nível de progressão profissional, mas a nível de progressão humana, porque eu passei a ter uma vida mais calma, mas longe de casa às vezes. Pronto. E então eu resolvi, sempre fui um bocadinho irreverente nessas coisas, resolvi que tinha então que mudar, e a Tesla já tinha cumprido o seu caminho. Havia outros motivos também para os quais eu tinha ido para lá, mas também não são aqui o motivo deste vídeo. E acabou-se então aqui, o Tesla Mobile Service acabou aqui em dezembro de 2024. Entretanto, como os Mercedes tinham que voltar, e eu na altura tinha um filho acabado de nascer, e olha ele ali, estão a ver ali por cima aqui do meu ombro direito, está ali o veículo dele, e não fui eu que comprei, foi a minha mulher que comprou. E está ali, pronto, tinha nascido então o nosso Francisquinho, e era preciso dar uma ajuda mais perto de casa, porque sim, nós
Nós, os homens, muitas das vezes eu não me considero machista, às vezes, apesar da sociedade assim o inserir, e acho que cada vez sou menos, já foi mais, porque a vida é mesmo assim, nós aprendemos com os erros e aprendemos com os passos que damos e os degraus que resolvemos subir. Pronto, e então foi preciso então sair da Tesla. Entretanto, já andava há uns largos meses a falar com o meu irmão e sim, fui para a Carretos e fui contratado para ir para a Carretos para fazer um papel que depois acabou por não acontecer. Pronto, mas fui contratado para fazer um bocado de responsável técnico, andar pelas unidades, dar uma ajuda nas avarias mais complicadas. Fiz isso durante escassas semanas, porque depois foi preciso dar uma ajuda noutra unidade. Estive nessa outra unidade, até agora, no princípio deste ano, portanto já estamos aqui, bem-vindos a 2026. Estive nessa unidade em Lisboa e aí fui mais uma vez aquele responsável, mas um responsável da obra, ou seja, não era eu o arquiteto. O arquiteto é o meu irmão gêmeo, ele é que é o arquiteto. Eu era aquele mestre de obras com as botas de borracha e andei lá a fazer o que podia para aquilo melhorar e felizmente melhorou e está muito bem entregue e fico muito contente por aquele trabalho que lá fiz. Não fiz tudo o que o meu irmão queria, mas fiz tudo aquilo que ele precisava que eu fizesse. Pronto. E aí, essa parte, estamos os dois muito bem resolvidos. Entretanto, aquilo era bastante longe de casa, resido aqui na área de Sintra e para Lisboa e vim todos os dias. A minha esposa também trabalhava em Lisboa e nós decidimos que queríamos estar mais perto dos nossos filhos. Nós temos três filhotes e as duas mais velhas vão se coçar e vão ouvir este vídeo. Vão ver e ouvir, claro, e vão perceber também aqui um bocadinho da minha história. Porque sim, os pais às vezes não têm tempo para contar estas coisas aos filhos. Qual é o pai que está 42 minutos a falar sobre a vida que teve perante um filho? Portanto, este vídeo também é para vocês as duas, seus palhaçones. E pronto, depois entretanto o Daniel chegou aqui à conclusão que tinha que acabar essa parte de mexer em Mercedes longe de casa. Mas não quero deixar de dar aqui um obrigado ao meu irmão pela oportunidade que tive. Porquê? Porque o Daniel em 2019 mexia em carros no máximo de 2015. Portanto, eu fui para a Tesla e os carros mais recentes que eu mexia foi o CLS de segunda geração, o modelo 218. Estamos a falar de algumas carrinhas 212 híbridas, os Classe A 176 e não toquei assim em muito mais, porque na altura eu estava vocacionado mais para estas máquinas, estas duas que estão aqui atrás. Pronto. E portanto, obrigado pela experiência, porque o Daniel, após ter passado 2 anos na Carretos, formou-se nos Mercedes todos mais recentes e aí eu devo ao meu irmão pela oportunidade que ele me deu. Portanto, o Daniel não vai só aqui mexer nestes carros mais antigos que vocês estão aqui a ver, vai também mexer nos mais recentes. E a oficina vai deixar de ser assim brevemente, vamos passar para um espaço maior, mas para já vamos estar aqui, que tem que ser um grau de cada vez, não é porque eu tenho 43 anos que mais maior que alguém. Não sou, a vida é para ser vivida com pés e cabeça, porque para além de uma oficina para gerir, há uma família para gerir, e então os passos vão ser dados com muita calma. Portanto, saí da Carretos, o Daniel já tinha a formação da Tesla, e sim, se tiverem um EQE, eu vou poder mexer nele, eu vou conseguir arranjar o vosso carro. Se tiverem problemas de grandes pinceladas, linhas de câmbio, eu também vou fazer, consoante a minha disponibilidade. Portanto, para já, eu estou à espera aí de umas autorizações especiais da marca que vou representar, mas, e é só isto que vos posso, e é só isto que vos quero dizer, porque o motivo do vídeo é contar a minha história e não contar o que se vai passar daqui para a frente. E pronto, e entretanto, vou ler aqui novamente, para quem ainda não viu e só está a ver agora, tenho aqui o meu roadbook. E acabou então no princípio do mês de abril, acabou o meu percurso na empresa que já vos disse, que é do meu irmão. Pronto, e então aqui agora vai começar a minha nova aventura e portanto eu vou estar vocacionado para todo tipo de Mercedes e não só para os mais antigos, como muita gente iria pensar. Eu adoro fazer isto, quase todas as avarias deste a nível mecânico eu sei resolver de forma mais ou menos
simples. Claro que eu não me considero especialista, eu sou dedicado, não sou especialista. Porque há muitas avarias que alguém pode chegar aqui e vir na internet alguém resolver, e eu, pelo meu percurso, posso nunca ter visto e não sei resolver à primeira. Portanto, eu não sou especialista, eu sou dedicado e humilde. Portanto, não me considero, é a minha visão e é a minha forma de ver as coisas. Eu não sou especialista. Mas, aqui no meu roadbook, diz para eu vos falar, e fui eu que escrevi, não foi o secretário e a secretária, que eu agora sim, eu agora tenho uma secretária, a minha mulher está aqui a trabalhar comigo e ela é que vai ser responsável pela parte da recepção, e estamos aqui há 2 ou 3 dias e ela já me dá na cabeça, portanto, estamos no bom caminho. Amor, também apareces aqui, também vou falar um bocadinho em ti, e sim, é ela que está aqui comigo a pulsar a nossa vida, aos dois, como temos feito desde que estamos juntos, agarrados ao futuro, com unhas e dentes, e é ela que vai estar aqui comigo na recepção. E aqui é o espaço dela, este cantinho que por agora está ali todo mimoso e bem arrumado, é o espaço dela. Pronto, eu tenho aqui o meu playground, é um bocadinho maior, e há ali mais umas coisas ali para o outro lado, mas efetivamente ela é que está aqui comigo. Portanto, o Daniel está preparado, é aí que isto tem que estar como estava há bocado. O Daniel está preparado para mexer em carros dos anos 90, está preparado para mexer em carros dos anos 2000, está preparado para a década de 2010, para a década de 2020 e para todos os que for preciso. Porque a Mercedes, felizmente, disponibiliza a literatura a pagar, obviamente, e vai disponibilizar isso. Eu ainda não tenho esses serviços contratados porque estou aqui a tratar de outras coisas. Eu já vos disse que isso é para mais para a frente, mais para outros vídeos. Mas, felizmente, a Mercedes disponibiliza aqui ferramentas para trabalhar. Não são de todo baratas, mas são ferramentas que nos permitem fazer as coisas como deve ser, e como técnicos que somos e como técnicos responsáveis, e não há técnico que seja técnico sem literatura. Portanto, dos Mercedes aos anos 90, dos Mercedes aos anos 2000, dos Mercedes aos anos 2010, Mercedes aos anos 2020, podem trazer, seja para manutenções ou reparações, eu farei. Neste momento tenho uma disponibilidade limitada para diagnóstico, porque felizmente posso-me orgulhar disso, não é um bom sinal, mas se for um fruto da vida. Tenho pessoas que estão à minha espera há muitos anos para arranjar os carros dela. Muitos aguentaram o carro estes 4 anos, e felizmente estamos a falar de Mercedes dos antigos, e esse duro. Todos os que vocês sabem, e todos os que os têm, sabem que mal ou bem, mais murro, menos murro, pontapé, menos pontapé, os carros efetivamente duram. Tenho pessoas que estão aqui há muitos anos à minha espera que eu faça as coisas nos carros deles e de retornar àquela manutenção com checklist que o Daniel faz e que, para quem não sabe, eu tenho uma forma muito peculiar de trabalhar, que é quando vocês me trazem um carro, eu passo o carro a pente fino, e mesmo que só possam fazer 3 coisas, as outras vão escritas na fatura. Porquê? Porque vocês estão a pagar um serviço técnico. E como estão a pagar um serviço técnico, eu tenho que vos explicar mesmo o trabalho que vocês não podem fazer agora, ou por tempo, ou por questões financeiras, mas pagaram-me a mim para vos cuidar do vosso carro. E eu vou identificar nas vossas faturas ou por e-mail as coisas que os vossos carros precisam. Ou seja, eu trabalho com checklist da Mercedes, e também depois criado pelos últimos 26 anos de experiência. E sim, vocês trazem o meu carro para me dar o óleo, o filtro de óleo e fazer uma revisãozinha, e eu vou-vos perguntar logo pelo histórico do carro. Perguntando-vos pelo histórico do carro, e para quem não sabe, a manutenção dos Mercedes, falando agora aqui mais um bocadinho mais técnico, a manutenção dos Mercedes é fruto de 3 coisas: as queixas do cliente, o histórico do carro e o resultado de uma análise do checker. E são estas 3 coisas que determinam o que é que o carro precisa. Não é o plano de revisão. O plano de revisão determina aquilo que o carro tem que levar de tempos a tempos. Agora, durante o plano de revisão e as últimas 3 ou 4 revisões, as coisas foram feitas como deve ser. O mecânico viu que aquele amortecedor que tinha folga ou que tinha o início de fuga. Porque eu comprei aqui um carro que tem o plano de revisão todo, tem o DSB todo preenchido. Meus amigos, calma. Todos vocês sabem que já me pediram ajuda para comprar um carro, e a primeira coisa que fiz foi meter-vos medo. Porquê? Porque eu sei que muitos carros são de empresas que são locadoras, e as empresas locadoras têm uma forma muito agressiva de gerir os carros nas oficinas, e às vezes comprar um carro com o livro de revisões todo completo não é significado que aquilo está impecável, é só mudar o óleo e o filtro. Portanto, se me trouxerem um carro para manutenção, eu vou passar o carro a pente fino, e mesmo que vocês só queiram fazer 3 ou 4 coisas, vão sair daqui com uma lista brutal. Por outro lado, se quiserem comprar um carro, se me mandarem matrícula para eu ver o histórico, eu vou-vos dizer: não comprem o carro sem eu ver o carro. Porquê? Eu já sei como é que é.
O Daniel tem uma forma muito própria de ver as coisas e encontra sempre coisas que são necessárias melhorar, substituir, verificar, confirmar se está feita. Até porque atrás do livro digital da manutenção da Mercedes não tem as faturas daquilo que é feito. Só está lá que é isto, que é aquilo, que é o outro. Aquilo tem um mini checklist lá do filtro de ar, filtro de óleo, etc. Filtro de combustível, óleo da caixa automática, óleo dos travões, mas pouco mais que isso tem lá. E às vezes é nas faturas grandes que as coisas complicam. Portanto, já sabem, é o check-up, o plano de revisão e as queixas do cliente. Isto é que determina se um carro está bom. Pronto, portanto, agora o que é que eu vou fazer? Vou-vos mostrar aqui um bocadinho das minhas instalações. Vou tirar aqui o telemóvel do suporte, não sei se vou fazer a asneira, que eu não sou grande ninja a fazer vídeos, mas o grande ninja, não sendo grande ninja, já tenho aqui alguns minutos. Portanto, vou virar aqui a câmera. Então o que é que temos aqui? Vou-vos mostrar aqui um bocadinho as minhas instalações. Tenho aqui um videozinho, tenho aqui um computador de oficina, como eu sempre quis ter. Temos aqui literatura original. Estamos a falar aqui que estamos ligados a uma das concessões para encomendar e orçamentar peças de origem. Portanto, sim, as peças vão aparecer aqui. Temos aqui muita ferramenta. Fiz um investimentozinho aqui de ferramentas e coisas. E sim, isto não é tudo do topo, não é tudo não sei o quê. Porque um bom técnico tem que se desarrascar com aquilo que há. E eu não preciso de coisas muito caras, porque eu não quero que vocês venham ter comigo pelas ferramentas que tenho, e sim por aquilo que eu faço. Mas, efetivamente, fiz aqui um investimentozito. Temos aqui um armário todo bonito, com uma data de ferramentas. Estamos a falar aqui... Também temos aqui muita coisinha da AZ. Para quem não sabe, a AZ é uma ferramenta alemã que eu adoro. E sim, eu vou mexer nos vossos carros com umas luvas da AZ. Pronto, e tenho aqui tudo bem estruturado. Tenho aqui muita coisa, umas novas, umas velhas. Umas do Lidl, outras não do Lidl. Tenho muita coisa aqui sortida, coisas que é preciso. Estamos a falar aqui em kits também da AZ, isto é um kit específico. Temos também ferramentas beta, temos outras de outra marca. Portanto, há aqui muita coisa gira. Temos umas mais antigas. Isto é um jogo de cabos de medição de diagnóstico. Epá, temos muita coisa, não vale a pena estar-vos agora aqui a mostrar tudo. Se quiserem vir ver aquilo tudo que eu tenho, é passarem por cá. Temos aqui a recepção. Aqui na recepção temos aqui o meu carro e o carro da minha mulher. É um 202 que eu recuperei e o meu 210. Aqui temos todas as coisinhas. Temos aqui também o tabela de preços. Temos aqui os meus diplomas, o da Tesla, o da Mercedes, está aqui. Desculpem lá o encandeamento. Temos aqui também, eu sou certificado pela Mercedes em cadeia cinemática, em técnico de sistemas, portanto eu sou qualificado para mexer aqui mais nos motores e nas caixas automáticas, diferenciais, travões e suspensão dos vossos carros. Essa é verdadeiramente a minha especialização e aquilo que eu gosto de fazer. Tenho aqui este SLK, que vai para uma revisão. Isto vai ser feito um check-up e eu vou apresentar aqui ao cliente aquilo que é necessário fazer no carro. Temos aqui este 203, é um 203, não é mesmo dos últimos, mas é quase. O que é que este carro está cá a fazer? Este carro está cá a fazer porque o carro não anda, não puxa. Eu acho que há para aqui um tubo de intercooler que está roto, tem um filtro de partículas entupido e precisa de um check-up. Portanto, eu para já tenho que dar uma voltinha no carro. Acho que há por aqui um tubo de intercooler roto ou alguma coisa na admissão. E depois, a partir daí, vou confirmar a primeira causa que trouxe cá o carro. E vou depois fazer aqui o tal... vou pedir o histórico todo ao dono do carro e vou fazer o meu check-up e vai sair aqui a lista daquilo que o carro precisa de fazer. Temos aqui também um diagnóstico que eu adoro. Isto foi uma prenda do meu mano, uma prenda que ficou cá por casa há uns anos. E o que é que temos aqui? Temos um software de diagnóstico para carros antigos. E isto faz desde os carros antigos, dos anos 80, estamos a falar aqui ainda 124, isto liga um 124 à máquina e faz aqui diagnóstico também, até aos carros mais ou menos 2014, 2015, temos aqui forma de vos ajudar no diagnóstico das vossas máquinas. Pronto, aqui um bocadinho das minhas instalações.
está tudo decorado mais ou menos como eu gosto. E há aqui um mix para vocês perceberem onde é que nós vamos enquadrar. Já agora vou-vos perceber que isto tem aqui um layout daqui de alguns quadros. E eu vou-vos mostrar. Tem aqui um layout, ainda há coisas por arranjar, há coisas por fazer. Estamos a falar aqui de um 207, um EcoP. Estamos a falar aqui de uma coisa que dispensa apresentações, nem vou falar muito. Quem quiser ajuda, me contacte. Temos aqui também um S. Desculpem lá os encadeamentos. E pronto, aqui já estão a ver o tipo de carros em que eu gosto de mexer. Basicamente é Mercedes, eu gosto de mexer em todos. Aqui temos os nossos. E depois temos aqui também um mix. E esse mix é para vos dar a entender que aqui e nas instalações futuras serão intervencionados todo tipo de Mercedes. Portanto, estamos a falar aqui de um 212. Este aqui, penso que até já seja um 223. Temos aqui um 204 Coupé AMG, a 1164, umas coisinhas daquelas que vocês gostam mais de ver. Felizmente tenho aqui também alguns para assistir. As coisinhas giras. E agora aqui temos uma coisa que ninguém gosta. A malta dos carros mais novos não gostam. Isto é um carro que está aqui já há bastante tempo. Aqui também há mais ferramentas, também há coisas organizadas. Olha, só para vocês verem. As bombas de travão dos vossos carros, quando são desmontadas para manutenção, ficam seguras por estes dois ferrinhos da ATE que o Daniel gosta de ter aqui. Portanto, há aqui muita coisa de ferramenta original que eu modifiquei e alterei para servir os vossos carros. Ali temos mais umas coisitas, parafusadoras. Tive que me modernizar, que os meus ossos e as minhas articulações já não vão durar assim tanto mais tempo. Portanto, tive que me modernizar. Aqui os pontos dos motores, gambiarra de capôs. Aqui mais uma data de peças e aqui o que é que eu vos posso dizer? Aqui as peças dos carros são escolhidas a dedo por mim. Portanto, há umas que podem levar ao aftermarket, há outras que têm que ser originais. E eu recupero os vossos carros, atenção que eu não faço restauros, mas eu recupero os vossos carros ao nível de pôr os autocolantes originais no sítio. Estão a ver? E este autocolante é uma alteração que a Mercedes fez, mas eu felizmente posso-vos mostrar aqui. Este autocolante é para o 190, fica aqui na tampa das válvulas e diz aqui, basicamente, cuidado, que tem aqui os bobinos de ignição para não ficar lá com os dedos entalados. Mas o Daniel foi à procura e olhem aqui. Esta é a substituição, e já agora vou-vos mostrar aqui a curiosidade, deste autocolante. Mas fica aqui um bocadinho desprestigiado, porque é um autocolante bastante mais recente. Mas fui ali às minhas prateleiras e olhem aqui. Pumba! Um autocolante original, exatamente da referência antiga, que vai ficar aqui. Portanto, esta é a minha forma de trabalhar, só para vocês perceberem. Aqui é mais um espaçozinho de trabalho. Portanto, tenho aqui um sítio para 2 carros, em que aqui tenho uma baia para fazer todo tipo de manutenções e revisões. Ali nos carros mais pequeninos consigo pôr ali mais um e fazer ali o que for preciso. E depois tenho aqui a parte dos trabalhos mais rápidos, mais de revisões, etc. Coisas que tem que o carro entrar e sair mais rápido. E depois temos aqui uma parte mais do background das oficinas. Estamos a falar aqui da gestão de resíduos. E eu nisso sou uma pessoa que não posso falhar em nada. Portanto, temos aqui todos os tipos de resíduos. Aqui ainda falta fixar aqui esta placa. Mas temos aqui todo o tipo de gestão de resíduos para ser tudo gerido como deve ser. Ainda faltam aqui umas coisitas. Temos aqui uma coisa que está pelo número 611-962 para um cliente. Bernardo, aguenta firme que ele irá ser montado e irá sair daqui como deve ser. Portanto, isto é um motor que o cliente comprou e a viatura há de chegar. E pronto, aqui depois temos armários e coisas para guardar coisas. E, enfim, não quero cá nada à mostra. Isto é um espaço humilde. Olhem ali, timba. E sim, eu transformo coisas, olhem aqui. Comprei estes 2 armários e ficaram aqui ao canto todos catitas. Temos aqui também uma máquina bastante preciosa para os carros mais antigos. De lavagem de coisas para ultrassons. Não é muito grande, mas dá para fazer umas coisinhas assim engraçadas. E pronto, aqui já há por aqui umas peças no carro que entretanto entrou e saiu. Aqui temos umas placas de código LER que estamos à espera. Chega aqui mais umas coisas. E é isto que eu tenho para vos mostrar para já. Vou agora voltar ali para o meu roadbook, porque isto está no fim.
Só passar aqui o autocolantezinho junto dos outros. Olha para esta magnífica carrinha, uma 203. Não sei de que ano é que ela é, mas deve ser para aí 2005 ou 2006. É um carro que eu adoro. E se alguém me perguntar se quiser comprar um Mercedes, eu indico logo este. É o único carro que eu indico. Atenção, sem eu ver, não comprem. Não sou mais que ninguém, mas se quiserem o meu conselho, será uma grande ajuda. Mas isto para mim é um carro fantástico. Fantástico. Muito melhor que o 211, menos avarias chatas e bastante super fiável. Portanto, quem quer um carro antigo bom, pá, atenção aos outros mais recentes, mas isto é que é bom. Isto é uma maravilha. Esta já tem chatice do filtro de partículas, mas é o que é. Também na altura variaram um bocadinho, mas se for bem mantido e se o carro fizer o percurso correto, está ok. Portanto, pronto, já voltei aqui então ao vídeo. O que é que eu quero explicar? O nosso plano de crescimento, meu e da minha mulher, para os nossos próximos anos é efetivamente continuar a trabalhar aqui em Mercedes. Esperamos ter aqui o sucesso que nos antecede e que nos antecedeu. Portanto, vamos fazer o quê? Se vocês quiserem vir ter comigo e quiserem me ligar 380 vezes, as coisas não vão funcionar assim, porque para mexer neste tipo de carros e para mexer nos mais recentes e para mexer noutros mais antigos que estes, só funciona de uma coisa. Só funciona de uma forma e não há outra forma de fazer isto. É por marcação. Portanto, se não aparecerem aqui 15 carros de repente para arranjar amanhã, eu vou dizer que não a toda a gente. Porquê? Porque isto exige uma organização difícil, tem que ser uma gestão humana e não técnica para gerir isto, porque tudo que está aqui para mexer, que eu penso que vou perder 6 horas, vou perder às vezes 18, e aqui tudo o que eu penso que vou perder 4 horas, se calhar vou perder 16. E portanto, como no princípio serei só eu, e se calhar no próximo ano serei só eu, não venham ter comigo, os que sabem onde é que eu estou, não é isso que interessa agora, sabem que eu estou aqui na zona de Sintra, portanto, perguntem, venham ter comigo, mas efetivamente vamos trabalhar apenas e só por marcação. Eu vou-vos depois deixar aqui os contactos, o contacto de e-mail, o contacto de telefone, o WhatsApp, estamos cá sempre para responder, mas não apareçam sem marcação, porque eu posso ter que experimentar um carro, posso ter que fazer aqui, estar a apertar uma cabeça e vou estar aqui meia hora disponível só para aquilo que estou a fazer, e efetivamente eu quero entregar o meu tempo de qualidade aos vossos bens, e esse tempo de qualidade tem que ser gerido como é um consultório médico. Portanto, vocês quiserem ir ao médico, não vão à hora que vos apetece, vão à hora que o médico pode. Eu sei que isto pode parecer um bocadinho de presunção, porque vou à oficina, chego lá, deixo o carro e eles depois mexem e tal e não sei o quê. E aqui também pode acontecer um bocadinho isso, mas tem que haver pelo menos uma conversa breve que aceite as nossas condições de trabalho. Nós não somos uma oficina regular, nunca vamos ser uma oficina normal, vamos sempre ser uma oficina dentro do elitismo que nos caracteriza, vamos tentar sempre dar demasiado interesse àquilo que fazemos e não àquilo que o mundo faz. Porque o mundo faz, vocês já sabem, e eu vou um bocadinho contra aquilo que o mundo faz. Portanto, olha, foi um prazer explicar-vos aqui um bocadinho a minha história. Agora tenho que ver se consigo editar este vídeo com o outro. Se vocês virem este vídeo todo junto, é sinal que eu consegui editar o vídeo. Esperemos que sim. E pronto, sou o Daniel Carreto, sou uma pessoa igual às outras. Talvez um bocadinho maior, mais pesado e com menos cabelo, mas não me sinto menos por causa disso, como vocês sabem. Portanto, obrigado por esta 1h02 de vídeo, que serviu para contar aqui um bocadinho da minha história, e podem contar comigo para aquilo que quiserem, que eu continuo a ser o mesmo e acho que sou melhor ainda com a ajuda da minha mulher. Portanto, liguem, contactem. Já estamos a marcar para mais de meio do mês que vem. Já estamos a recusar coisas, o que é bom, mas não deixem de nos contactar, não deixem de WhatsApp, e-mail, sinais de fumo, Facebook, Instagram, por onde quiserem, contactem-me, deixem-me os vossos contactos, porque se tiverem a Mercedes ali mais ou menos dos anos 80 até 2026, o Daniel está cá para vos ajudar. Pronto, não faz com pressa. Se tiverem um carro guardado em casa há 10 anos e agora vem o verão, eu não vos vou arranjar o carro à pressa, mas vou-vos arranjar durante o inverno do ano que vem, para no verão de 2027 vocês terem o carro pronto.
Se tiverem no carro do vosso avô, que ele entretanto possa falecer, ou o vosso pai, uma coisa qualquer, porque isto são coisas infortúnios da vida, e depois quiserem as coisas arranjadas como deve ser, eu sou o sítio certo. Porque faço as coisas com calma, devagar e bem feitas e com o manual ao lado. Mas isso significa que não é quando vocês querem, nem sequer é quando eu quero. É quando eu posso e quando ali a minha recepcionista vai deixar. Portanto, muito obrigado. Estamos aqui para vos ajudar. E abordem-nos porque acho que serão, sem dúvida, muito bem tratados e estamos cá para isso. Muito obrigado, foi um prazer. Era o vídeo que eu queria fazer, era o vídeo que me explicava um bocadinho. Espero que não apanhem uma grande seca, vejam aos bocadinhos ou vejam de vez em quando. Portanto, só para um bocadinho da minha história, porque os Mercedes não apareceram do nada e não vão ficar o resto da minha vida do nada. Vão ficar com amor, com, acima de tudo, muita entrega e ainda mais a palavra que me caracteriza é a responsabilidade. Portanto, posso não conseguir resolver as avarias todas quando vocês querem, mas aquelas que ficarem resolvidas, todos vocês sabem, todas as cabeças que eu reparei, todas as caixas mecânicas que eu reparei, todas as caixas automáticas que eu reparei, nunca ninguém lá mexeu a segunda vez. Portanto, não me torna ninguém, não me torna melhor que ninguém, mas considero uma pessoa que se eles disser que eu faço, fica feito. E o fica feito é, pá, se o carro não tiver saído muito mal, fica feito para o resto da vida. Fica arranjado. E o resto da vida estamos a falar 25 anos, atenção. Porque uma junta de cabeça daquelas acartonadas não dura 30. Enfim, as que duram é porque o carro anda pouco. Mas as coisas ficam reparadas de acordo com a fábrica, de acordo com as normas da Mercedes e de acordo com aquilo que eu aprendi, de acordo com os puxões de orelhas que eu levei. Muito obrigado por este bocadinho. Vai ficar aqui o nome da empresa. A empresa é uma oficina pequena, não vai ser a empresa para já, mas que se vai chamar Mertec. E Mertec, já perceberam todos porquê, que é Mercedes técnico, que é o técnico e os Mercedes. Portanto, daí o nome Mertec. Portanto, será Mertec. Quis deixar isto para o fim. E será o Daniel da Mertec. Portanto, se algum dia quiserem recomendar, é o Daniel Carreta, o nome da empresa é Mertec. Depois vão procurar nas redes sociais e vão ver aqui umas coisinhas durante o dia a dia. Muito obrigado por este bocadinho, foi um prazer. Obrigado.